Oi, 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 pessoal! Estamos aqui novamente com o podcast Desveste, segundo episódio. Eu sou Gislane Vieira, consultora e estrategista de imagem pessoal. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelo loiro, porque eu estou pintando, repartido ao meio, na altura dos ombros. Estou usando um conjunto de calça e blazer xadrezinho, com uma camiseta roxa por baixo e um tênis cinza. Eu estou na companhia de duas outras pessoas aqui, que é o Felipe Fernandes, logo mais ele vai se apresentar, e a Pamela Correia também. E hoje nós vamos falar dentro do podcast Desveste, que é sobre a conscientização masculina através do autoconhecimento da imagem. O nosso tema hoje vai dar o que falar, hein? É um tema muito, muito atual e que bom que hoje em dia a gente está falando mais, né, a respeito disso, que é sobre a desconstrução da masculinidade e o autoconhecimento da imagem. Então, vamos agora dar bom dia aqui para os meus convidados e eu vou falar para o Felipe se apresentar e depois a Pamela também, por favor. Beleza, Gi. Bom, eu sou o Felipe, eu tenho 43 anos, sou um homem branco, de pele clara, eu tenho 1,73 m de altura, cabelo curto e crespo. Estou vestindo um tênis branco, uma calça jeans escura e uma camisa de linho verde, de manga curta. Sou advogado, cientista social e muito curioso pelo comportamento do ser humano. Olá, eu sou a Pamela, sou psicóloga e hoje eu estou aqui vestindo preto, total preto, gente, sandália, saia, blusa e o meu cabelo preso. Eu sou uma pessoa negra, de pele mais clara, além de psicóloga, uma pessoa que ama estudar o comportamento humano e é apaixonada por pessoas que se apropriam da sua identidade e colocam isso para fora, para o mundo, para encarar de forma corajosa. Maravilhoso. Gente, é interessante falar aqui para vocês o seguinte, a gente acredita tanto, antes de tudo, né, nesse projeto chamado Desveste, que nós estamos fazendo aqui na minha casa, na sala de casa. Tá? Então, tem uma estrutura aqui armada que deu certo. Estou aqui com o Rogério e com o Bruno, filho dele, da Tecnosom, que mergulharam nesse projeto também, junto com a gente. Então, assim, é caseiro, mas é de coração e é verdadeiro. É isso que importa. Com né? certeza. E eu vou passar a palavra aqui para o Felipe, para a Pamela, porque o tema da desconstrução da masculinidade, o Felipe, que passou pelo processo da consultoria de imagem, ele vai depois poder falar um pouco mais a respeito desse desvestir, como que a gente consegue encarar isso de forma confiante, de uma forma também que você se sinta presente, que você sinta você, e como que, então, a terapia, em muitos casos, pode ajudar e deve ajudar. E, então, eu vou agora passar a palavra para esses dois queridos. Eu não sei quem de vocês pode começar. Os dois são muito bem-vindos. Bom, sei lá, vou começar e aí a Pam vai me ajudando aqui. O tema é um tema complexo, né? Eu vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência prática, assim. E aí as reflexões eu acho que vão surgindo ao longo da nossa conversa. Eu acho que a gente hoje vive um momento do masculino um pouco perdido no contexto social, né? Ou a gente tem alguns extremos e eu busco sempre fugir dos extremos aí, porque eu acho que os extremos não são um lugar apropriado, assim. Por que eu digo que a gente, na minha visão, a gente está num lugar um pouco de confusão do masculino, né? A gente vem acompanhando, e ainda bem, um fortalecimento do movimento feminista, da mulher, né, se fortalecendo, se colocando cada vez mais na sociedade, reivindicando o seu lugar que é próprio, né? O que da minha experiência pessoal que eu posso começar assim falando é que eu vim de uma educação extremamente machista, né? Eu tenho um irmão também e uma irmã. Obviamente, sem julgar o meu pai, mas era aquilo que ele pôde dar na época. Conforme eu fui crescendo e estudando e também compreendendo um pouco mais o ser humano, assim, eu fui percebendo, ainda bem, que aquele lugar não era um lugar correto, assim, no meu ponto de vista, né? Então, esse machismo vem de várias formas, né? Ele vem do fato da gente não poder perder uma briga na rua, ele vem da gente ter que ganhar
todas as partidas de futebol, ou campeonatos de natação, da gente não poder chorar dentro de casa. Então era assim, se brigasse na rua e chegasse chorando em casa, ia apanhar de novo. Da gente não poder compartilhar as emoções, os sentimentos. Ele também vem muito da forma como um homem deve tratar a mulher, da mulher completamente sendo vista como um objeto. É maluco, mas exatamente isso. Eu estou falando para vocês e vem vendo exemplos claros assim na minha cabeça, práticos do que eu vivi quando eu era criança. Da objetificação da mulher, então, né? Meu pai, por exemplo, falava, filho, se você for criança, hein, gente, com 11, 12 anos, vai, a gente, em alguns lugares, vai lá, conversa com aquela menina, eu te dou tanto, ou te compro um sorvete, se você vier com o telefone dela. É um prêmio, né? É um prêmio. Então, assim, e o homem, ele tem que conseguir, a masculinidade está completamente associada, então, à força, a não demonstrar sentimento, né? Não chorar e tal, força física, não demonstrar sentimento, e a conseguir o maior número de mulheres possível, assim. Então, foi nesse ambiente que eu cresci. E, ao mesmo tempo, vendo o tratamento completamente invertido para minha irmã. Mulher, então, não pode sair de casa, mulher não pode usar roupa curta, mulher não pode se aventurar. Então, isso é As muito regras louco, todas, né? Porque tenho 43 e eu vivi isso, né? Para os meus filhos faz muito tempo, mas para a gente não faz assim. Então, eu fui vendo ao longo da minha vida e estou aprendendo, e acho que não vou deixar de aprender nunca, qual é o verdadeiro espaço, assim. E é muito rico poder viver essa experiência através da paternidade também. Então, eu revivo essas experiências através da convivência com os meus filhos. Acho que, no princípio, é isso. Assim. Só vou falar uma coisa, como que é louco, Pan, daí você completa toda a liberdade que tinha, que deveria ter um homem, mas a falta de liberdade de expressar quem ele realmente é. Uhum. Né? Então, assim, você não podia expressar, ainda que você, na verdade, acho que isso nem era fomentado, né? Essa livre expressão, tanto do vestir, do falar, ainda que as pessoas se sentissem mal em falar ou fazer determinada coisa, homem tem que fazer isso, né? Para ser homem, para você ter o carimbo, né? Não fez? Enquanto você saiu, né? E, enfim, e da mesma forma como você é reprimido, porque homem, o que você vai usar? Homem é só a camisa, não sei o quê. Então, assim, não tinha não pode usar rosa. Isso. Nada, imagina. Sunga. Não pode usar sunga, não pode usar rosa, não pode usar... Isso vem desde criança também. Chinelo de couro, tem que ser o havaianão ou alguma outra coisa. Não que a havaiana seja Padrões, ruim, gente, né? está tudo certo. Mas, assim, qualquer coisa que foge do padrão, né, Pamela? Então, eu queria colocar isso como, de um lado, era tão, vai lá, faz e acontece, mas dentro daquela regra, daquele padrão, mas sem ser você. Ainda que você fosse diferente. Era mini adulto, né? A gente tinha que se vestir como mini adulto. Você falou tudo. E mini adulto o espelho deles, que era completamente diferente. Mas vai lá. Ou seja, você precisa cumprir a minha expectativa, está aqui, né? Você é meu filho, independente se é homem ou mulher, você precisa entrar nesses padrões. E no episódio anterior a gente estava falando da importância de dar esse protagonismo para os nossos filhos também se expressarem, né? Isso é muito interessante. Mas a gente começou e está falando sobre a masculinidade, do antes, né? Da transformação que vem mudando. Mas eu, Pamela, enxergo que mudou a roupagem, mas ainda existe esse padrão e esse conceito. Olha, vamos Vocês lá. concordam comigo? Vocês Completamente. discordam? Tá? Porque não é uma coisa do passado, é uma coisa presente com uma outra roupagem. Completamente. É a maioria esmagadora, né? Isso. E, às vezes, até meio que escondidinho. Total, velado, Né? Na maioria das vezes também é escancarado. Tá? Eu acho que, Depende às do vezes, contexto, é escondido. né? E raramente não existe. Isso. Mas Isso. E aí o que eu vejo dessa necessidade de mudar uma roupagem, né, porque a gente ainda tem esse machismo, né, essa coisa mais conservadora com outra roupa, mas o que acontece? Veio o desconforto das mulheres e elas se juntando, se unindo, identificando um desconforto e pera lá. Né, isso aqui está me causando problemas sérios, questões psicológicas. Eu estou vendo que eu não estou cabendo nesse espaço que estão me colocando.
E aí a mulher traz esse desconforto e começa a apontar, escancarar e expor os homens. Né? Olha o que você está me provocando, olha o espelho, se enxerga um pouquinho, você acha certo e tal. E aí começa um movimento da desconstrução, que alguns homens, né, alguns grupos olham e falam, opa, peraí, tomei consciência, não está legal. Outros, daí, está confortável aqui? Tira esse espelho daqui, tira daqui, eu quero me manter. Né? Então, começa essa coisa do se reconhecer o desconforto do outro e vira um grande movimento. Então, quando você fala do extremo, né, eu tento não ficar no extremo, porque os extremos são, né, não é legal, é importante o equilíbrio. Eu super concordo com você, e é isso que a gente precisa buscar, o equilíbrio. Mas os extremos são importantes para a gente se balizar e ir para o equilíbrio. Sim. Né? Então, quando a gente vem com extremismo, com um movimento muito grande das mulheres se rebelando, né, começa a ser intenso e causar incômodo e convidar as pessoas a enxergar, e às vezes não convidar, a puxar. Então, a gente está no movimento da desconstrução dessa masculinidade, né, rígida, firme, só que a gente está indo para um momento tão de desconstrução que já está começando um outro movimento. Homens, eu estou entendendo, vocês estão desconstruindo, mas também está na hora de construir alguma coisa. E eles estão mais devagar, eles querem voltar ao que era, um retrocesso, está confuso. Como que está isso? É aí que a gente começa a enxergar divisões, né? De quem ainda insiste em manter um padrão confortável, porque, afinal de contas, por que eu vou abrir mão se eu tenho aqui uma sociedade que me protege? Cuidar de filho é coisa de mulher, cuidar de casa é coisa de mulher. Por que eu vou abrir mão e vou começar a compartilhar? Eu posso estar numa zona de conforto. E outros que tomam consciência, como a conversa com o Felipe. O Felipe foi olhar para essa desconstrução e enxergou um conforto, os benefícios. Cara, não é passar a me sobrecarregar, mas é passar a viver a vida em vários contextos. Eu entendo que eu tenho mais papéis para desempenhar na vida, como só o provedor. Eu tenho papéis também de me divertir, de sentar, de brincar com a minha filha, de boneca, de andar de bicicleta. Né? Eu estou também contribuindo, me divertindo e automaticamente vivendo uma vida de realidade. E dividindo papéis, né? O papel complementar, meu, da minha esposa, da minha, né, ex-mulher, da minha filha, do meu filho. Então, isso é muito importante. E o projeto vem com isso. Né? Quem está afim, até sentiu incômodo, reconhece e não sabe por onde, né, caminhar, venha se desvestir. Se desvestir dessa coisa que fizeram você entrar dentro. E será que essas pessoas, então, às vezes, o homem ele não desveste porque ele não sabe como se vestir de novo? Tá bom, eu vou me desvestir, mas aí eu vou para que lado? Será que ele acha que ele tem que ter um lado, ou lado de cá, ou lado de lá? Mas também o que vão achar se eu fizer isso? Como que vai? Então, assim, e aí, o que faz? Fica onde está, porque mudar dá trabalho. Sim. Muito, né, Gi? Eu acho que dá insegurança, dá receio, dá medo, pelo não conhecimento também, né? Eu vou me desvestir, mas nem sei o que tem por baixo. Eu vou me desvestir, eu vou continuar usando essa armadura aqui, né? E outra, todo mundo onde eu estou veste igual? Como que eu vou me desvestir? Eu vou ser o destaque, e né, vou ser o diferente? Vou começar a me olhar e a me tratar de forma diferente? O que eles vão pensar? Vão achar isso? Vão achar aquilo? Como isso descaracteriza aí, parece que a imagem do masculino você afeta. Não é? Eu acho assim, para mim, existe a energia masculina, existe a energia feminina, existe o yin, existe o yang, isso para mim é fato, assim. Mas quando eu penso eu não tenho conhecimento, a não ser a minha experiência prática, né, para compartilhar, que lugar eu vou nesse masculino e eu me desvisto, sabe para qual lugar eu vou, Pan? Eu vou para o lugar de ser humano. Eu busco a minha humanidade. E aí, buscando a minha humanidade, é que eu tento me encontrar, assim. Então, poxa, me desvisto de papéis. Então, peraí, por que eu não posso jogar bola com a minha filha? Ou por que eu não posso brincar de boneca com ela? Ou por que eu não posso, sei lá, escalar uma montanha? Eu não posso fazer o que ela quiser, ou o que eu quiser com ela.
Deixar ela te pintar. Pai, deixa eu te Exatamente. pintar. Ou ele, ou os meus filhos também, né? Exato. Porque eu cito o exemplo de filho, porque filho é uma forma muito clara da gente olhar para nós mesmos, assim, né? E ver no outro o nosso autorreflexo, assim, é muito louco. E aí isso vai acontecendo, assim, então eu busco na minha humanidade, assim. Então, peraí, eu, Felipe, sou uma pessoa que eu tenho uma sensibilidade, eu tenho essa energia voltada também para a empatia, para o conhecimento do ser humano. Eu não sou aquele cara agressivão, tal, pô, lenhador, né, que chega... Não, cara, eu sou na minha, sabe? Eu busco na minha humanidade e tendo coragem de ser cada vez mais assim, porque eu entendo que esse sou eu. Então, mas e essa coragem da autoaceitação de não ser o lenhador? Como que faz para essas pessoas, assim como você, outras pessoas são assim, mas de repente reprimem, porque não pode aceitar não ser um lenhador? Como que a gente faz? A PAN, eu acho que com muito mais propriedade, assim, mas a repressão da humanidade no masculino, eu vou falar do masculino porque não é meu lugar para falar da mulher. Ela acontece antes do nascimento, com a escolha da roupa azul para o bebê. Ela acontece durante a vida inteira, assim, essa repressão. É assim, você vai reprimir. Que isso? O homem não chora. Que isso? E isso é muito forte. Enquanto que a mulher, o homem não cuida. Porque quando que o homem vai aprender a cuidar? Quando ele vira pai. E aí ele não sabe cuidar, porque ele não brincou de boneca. Ele não sabe o que é pegar uma criancinha. Não que a menina saiba, mas quando você tem esse tipo de brincadeira de cuidado, inconscientemente, você já está exercendo o cuidado. Você já está aprendendo a cuidar de alguém. Então, a criancinha, quando ela pega uma boneca, que é uma simulação de um bebê, e ela brinca na cabeça dela de dar comidinha, de trocar fralda, de fazer as coisas, ela já está aprendendo a cuidar de outro ser humano. O homem não é permitido isso. Então, quando ele vira pai, e aí tem todo esse hoje conceito de que pai é pai também, né? Participa e está presente ali, o cara fala, cara, mas peraí, eu nem sei segurar isso aqui, como que eu troco? Eu faço tudo, mas eu não troco a fralda. Ai, que nojo. E tem, né? Também passa a responsabilidade que, assim, até faço, mas por onde eu começo, fica esperando o comando. Eu te ajudo. Né? Eu te ajudo. Não, eu estou aqui para te ajudar. Não, e aí meu a amigo, mulher está passando por todas as fases, as mudanças, e também tem que ser a comandante. Aí é uma outra versão, né, de outra pessoa que passa a falar. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Mas eu dou o almoço, beleza, mas quem pensou no cardápio inteiro? Quem foi no mercado? Então, o cara tem que assumir. E tem que ir no mercado mesmo. Tem que dar comida, tem que saber o que o filho está comendo, tem que preparar a comida. Tem que ir no mercado sem a lista feita pela mulher, sem com quantidade que corredor que está. Com certeza. É isso aí. Eu concordo com isso. Ao mesmo tempo, e é um lugar... E aí eu compreendo também essa desorientação do masculino, é que, por exemplo, eu tenho diálogos com meu filho diferente do que eu tenho com a minha filha. Por exemplo, meu filho me fala assim, pai, a gente está vivendo esses momentos, né, de guerras absurdas aí. Né? E aí meu filho fala assim, pai, mas e se acontecer a guerra aqui? Você acha que o Brasil pode entrar na guerra e aí eu vou ter que ir? O menino já tem esse medo. E aí ele fala, então se eu estiver aqui, eu vou ter que ficar forte, porque eu vou ter que entrar numa guerra e eu não vou morrer. Então, o homem tem isso. E a Gabi um dia me perguntou, pai, por que se tiver guerra eu não vou poder ir? E aí eu falo, não, é raro, né, mulher no exército, né? Esse tipo de preocupação, ele está muito mais presente no homem e está presente desde... Enraizado. Né? Tá, porque ele que saía para caçar, depois ele que ia para a guerra, obviamente para batalhar, na maioria das vezes. Nas guerras que a gente teve aí, nas 2 guerras mundiais e nas outras guerras, a população masculina ela reduziu consideravelmente, até motivou, né, a entrada da mulher no mercado, né, todo o movimento feminista. E aí, então, eu acho isso é hereditário também. E a gente está rompendo, né? E eu acho que esse rompimento está começando a se consolidar de uma forma muito mais lenta do que a gente gostaria, mas está começando a se consolidar agora, assim, né? Mas e essa definição de papéis, né? De aqui é seu papel, você tem um melhor desempenho aqui, você ali, é importante.
Né? Mas a gente não está falando de ser restrito, de ser exclusivo, de um não poder conhecer o papel do outro, né? Porque aí tudo isso a gente vai falar em cima de um contexto. A gente está falando no contexto guerra, a gente está falando num contexto profissional, né? Como pai, namoro, né? Relações. Em que contexto a gente está falando? E com a pessoa que eu estou me relacionando, qual é o contrato que a gente precisa ter, consciente ou inconsciente? E aí é uma base de respeito, de olhar para o próximo, e a relação vai ser saudável quando os dois estiverem se sentindo respeitados, olhados, né, vistos. Quando só um está tirando proveito da situação, aí se torna uma relação perversa. Mas, Pan, falando dessa masculinidade tóxica, ou daquilo que as pessoas procuram, ou daquilo que as pessoas querem, né? Então, assim, quando o Felipe falou do filho, pai, mas será que vou ter que ir para a guerra? E a menina perguntou, mas será que eu não vou, então eu não vou para a guerra? Tem esse lado, né? Óbvio, da força e da suavidade, aquilo que a mulher procura no homem, o quê? O amparo, inconscientemente, ainda que as pessoas não precisem, ainda que as pessoas estão todas aí independentes, você quer ter uma pessoa ao seu lado para que essa pessoa seja a sua fortaleza, ou te dê força. Assim como, quando um casal, né, aí procura uma outra pessoa para estar junto, a gente está falando aqui, né, de um casal, no caso, hétero, e aí você quer na mulher o quê? Uma suavidade. Você não quer que os dois tenham a mesma energia de força, e eu também não quero um parceiro que tenha uma energia de suavidade igual a minha. Isso também aí não vai entrar... Deixa um pouco hoje isso meio, eu não sei, se meio perdido. Às vezes você vê até as pessoas na rua para se relacionarem, o que a gente pode falar ou não pode falar, o que a gente procura ou não procura. Como que isso é encarado? Né? Como que... Porque eu acho que isso aí também perdeu um pouco. O que as pessoas querem? Não, eu quero uma pessoa forte igual a mim? Não. Eu quero uma pessoa suave igual a mim? O que as pessoas querem? Esperam, talvez, da masculinidade. Isso, né? Eu olho, o meu olhar para isso não está colado com, né, o feminino ou o masculino. Mas quando a gente fala de um relacionamento, né, mas os dois com força, os dois com suavidade, a gente precisa olhar para o meu autoconhecimento e para a saúde da relação. Em casa, eu vou precisar, em alguns momentos, ter a firmeza e o Rafa entrar com a suavidade. E em outros momentos é o contrário. E eu vejo isso muito na relação com os nossos filhos. Eu e o Davi temos características mais semelhantes. Rafael e Cecília, mais semelhantes. Então, tem momentos que a mamãe vai ser super compreensiva com o Davi e o Rafa, o cavalo, porque é adolescente, ele tem menos paciência. Com a Cecília, aumenta a minha irritabilidade, porque ela é mais novinha, menininha, e o Rafa já compreende melhor, os dois são mais introspectivos e tal, e ele vem com a suavidade, e eu com a mamãe do tipo, Cecília, vai, rápido. Né? Então, aí a gente está falando sobre a relação, qual energia vem para fora, dependendo do contexto. E não porque eu sou mulher, eu preciso ser mais cuidadosa, atenciosa, e ele, por ser homem, precisa ter a última palavra. Mas não é isso que as pessoas exigem. Exigem. Né? Mas vão exigir da gente tantas coisas, que se a gente não se conhecer, a gente vai só seguir o script. Sim. Né? E aí, falando exatamente disso, né? Nesse contexto da imagem, como que você pode passar mais suavidade na sua imagem, sendo que a sociedade quer essa brutalidade? Por que está todo mundo fazendo a harmonização facial para deixar a mandíbula quadrada? Porque a mandíbula quadrada remete à força. E aí, né, no inconsciente coletivo, você olhando para uma pessoa que tem essa mandíbula quadrada, se ela tiver outros atributos de força no corpo, essa pessoa vai virar tipo um tratorzão, vai passar em cima de todo mundo. Então, quando a gente faz qualquer, até falando disso, de procedimento, seja qualquer coisa, a gente tem que entender o quanto isso vai impactar no seu interior, porque tudo que está para o lado de fora também vai impactar o que está aqui dentro, como você vai se sentir. E aí vem essa harmonização facial na mandíbula, a mulher querendo ser mais mulher, colocando aí altos volumes em lábios, né, nas bochechas, enfim. Não sou contra
procedimento, contanto que você entenda o quanto isso vai impactar. E é isso que você quer? E se você vai sustentar, né? Exato. Porque é o lado de dentro que vai fazer com que você sustente o que você está externalizando. E aí, às vezes, essa desconstrução, a pessoa está tão perdida e fala, não, eu preciso passar mais força, mesmo que eu tenha mais suavidade, ou porque eu não tenho tanta altura, ou porque isso tudo está na cabeça da pessoa. Então, como que eu posso lidar com tudo isso? É um bombardeio para desconstruir e para construir. Buscando o equilíbrio, né? Então, vamos pensar assim. Antes de eu começar a falar, você capta em mim, pela minha aparência, uma suavidade. Ou uma outra situação. Antes de eu começar a falar, você capta em mim uma suavidade extrema. Ou quando eu começo a falar, essa suavidade extrema, no caso do exemplo, ela me incomoda? Me incomoda. E aí vem o seu trabalho, Gi, por exemplo, fala, como que a gente pode compensar ela? Poxa, para passar um pouco mais de força, por exemplo, ou de brutalidade, não sei, então você passa a usar uma roupa vermelha, ou um detalhe vermelho na pulseira do seu relógio. E então passa a usar um anel, passa a usar não sei o quê. E aí você vai, através da imagem, tentando compensar algo que eu sinto dentro de mim. Isso, mas eu não posso tirar isso de você, porque você é essa pessoa suave. O que a gente pode fazer é te dar a ferramenta para quando você quiser estar numa situação de suavidade, eu quero reforçar. Estou com os meus filhos, não preciso ser bruto. Posso reforçar a suavidade. Perfeito. Preciso de força. Vou vou ter uma reunião muito importante ali, eu sei que as pessoas, se eu passar toda a suavidade que eu sinto dentro de mim, talvez eles não me respeitem. Então, eu preciso passar um pouco mais de força. Mas é você gerenciar a sua força, a sua suavidade e entender que isso não tem a ver com a sua masculinidade. Ah, não, são coisas, né? Para mim, coisas completamente diferentes. Assim, não mas que às vezes as pessoas... nossa! Mas você vê, isso para mim é tão superado que eu nem pensei nessa hipótese. Assim, ai, que bom. Eu nem pensei nessa hipótese, mas o exemplo contrário também cabe. Por exemplo, eu sou muito bruto. Eu passo uma imagem de brutalidade. Não sei, eu tenho a cara fechada, eu não sei o quê, e eu preciso quebrar isso um pouco. Aí, como que eu posso, Gi, através da minha imagem? Você pode fazer isso. Na verdade, assim, quando a gente tem uma cara, é a cara. É a cara. Né? Perfeito. Então, assim, a gente tem que entender o problema de cara. Tem uma professora que fala, vamos resolver na cara. Então, o que será que essa cara tem? Será que é uma barba muito densa? Será que é aquela monocelha? Será que é um olho fundo? De repente, a pessoa tem um olhar muito fundo, pode fazer um preenchimento. Então, a consultoria de imagem, quando a pessoa procura, é porque realmente ela está querendo essa mudança. Então, quando você tem um conhecimento, você pode falar, olha, e você, depois que fez a análise, entende que aquele ruído daquela cara vem daquele olho fundo. Você dorme bem, Gi? Não durmo bem, não. Durmo umas 2 horas por noite, tenho um filho pequeno, Aí você vai entender de onde vem a olheira. Tudo bem, vai ser passageiro, o filho vai crescer, mas ele pode fazer ali um procedimento para tirar aquela olheira. Ele pode tirar 3 pelinhos do meio da sobrancelha, que já vai tirar aquela expressão de bravo. De repente, ele tem os dentes ali que o sorriso dele é um sorriso agressivo, tem os caninos muito aparentes. Então, tudo isso a gente pode entender para ver o que pode trazer essa suavidade. Fizemos essa suavidade no rosto, vamos entender agora o restante? Porque o rosto e o corpo devem comunicar a mesma mensagem. Senão, eu vou olhar para a cara e vou olhar para o corpo e falar, ué, e aí eu olho, e aí sai outra coisa da voz, o discurso é uma coisa, a cara é outro, o corpo é outro. Quem é essa pessoa? Aí você perde até credibilidade. Então, assim, essa pessoa entender que se a gente tirar 3 pelos da monocelha dele, não vai deixar ele menos másculo. Não. Entendeu? Se a gente cortar um pouquinho a barba dele, que é aquela barba que agora, né, as pessoas podem se expressar da maneira que elas quiserem. A gente está falando aqui, se a gente tem uma pessoa que tem essa cara de brava e, de repente, ela tem uma barba muito densa, pode também estar vindo dessa barba densa. Então, você pode cortar um pouco. O que a gente pode fazer com esse cabelo? Às vezes, a pessoa é muito alta. Isso também interfere. São cada vez mais traços de força. Então, assim, vai cortar as pernas da pessoa? Não vai, né? Porque ela vai continuar do mesmo tamanho. Mas o que a gente pode
colocar ali para trazer essa suavidade. Primeiro, a gente entende de onde vem o ruído e entendam, não é porque você vai mudar o corte de cabelo, porque você vai tirar 3 pelinhos da sobrancelha, porque você vai cortar um pouco a sua barba, que você vai deixar de ser menos másculo. Não, é o Né? contrário. E isso não vai moldar a sua essência. Acho que quando a pessoa busca agir, já está num momento também onde, cara, o que eu estou sentindo, o que eu estou expressando aqui para mim mesmo, não está conversando com a imagem que eu estou passando. Eu estou desconfortável. E aí agir vem lapidando, né, essa parte da estética. E isso é uma coisa que da gente aceitar as nossas próprias características. E também tem momentos da vida da gente imprimir mais força e mais suavidade. E esse gerenciamento, como você tinha falado, mas nem sempre as pessoas sabem como gerenciar aquela força, aquela suavidade. Sim. Né? Então, tem gente que você olha para a cara da pessoa, parece que ela está sempre brava. Só que não é que é brava. Ela está sempre ali, uma pessoa que tem uns traços de mais força, ela está sempre concentrada, e aí passa a cara de brava, de distante, de mal-humorado. Então, tem várias coisas, mas você tem que aceitar, isso é de você. E outra, tem uma coisa que é muito importante, todo ruído é genuíno. Então, se você é uma pessoa que passa muito suavidade, você é uma pessoa suave. Se a outra pessoa passa distanciamento, geralmente ela é mais reservada. Se a outra é uma pessoa que fala, gente, que parece ser minha amiga, vamos viajar? Você conhece a pessoa no banheiro e já está fazendo viagem. É porque essa pessoa ela é extrovertida e expansiva. Só que tudo tem contraponto, né? Prós e contras dos dois lados. Então, a gente só tem que saber gerenciar essa força ou essa suavidade, aqui no caso da masculinidade, para que isso não te afete, para que você consiga gerenciar e mostrar a hora que você precisa mais força, é agora, e a hora que eu preciso mais suavidade, é agora. É você quem gerencia, mas você só vai gerenciar se você tiver conhecimento de como fazer isso. Então, assim, é uma expressão genuína. Então, a gente tem que deixar. Agora, Pamela, o que a sociedade está fazendo? O que você entende que a sociedade está fazendo para que essa desconstrução esteja acontecendo? E o que a sociedade você vê fazendo para que isso também volte e construa? Eu entendo, quando a gente fala de sociedade, que está todo mundo num grande surto. Está todo mundo procurando uma saída e ninguém está achando surto. nada. Tá todo mundo louco. Está todo mundo louco. Eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido, eu quero meu espaço, eu quero. Tá. Mas você quer como para chegar onde? Porque estão falando para mim que eu preciso chegar em algum lugar. Mas, às vezes, nem eu mesmo sei que lugar é esse. E aí, como psicóloga, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é, precisamos parar um pouquinho, né? A sociedade está buscando, está indo, está vindo, é machismo, é feminismo e tal. Mas e você? E sobre você? Por que esse movimento está te impactando? Por que isso está te impactando? O que te incomoda? Sabe, é parar um pouquinho e tomar consciência. O que tudo isso está reverberando aqui? E o que você pode contribuir para o seu contexto familiar, contexto profissional, é a gente parar e tomar consciência um pouquinho de cada universo. Sabe aquela coisa? Porque aí juntos a gente vai conseguir entrar para uma linha. Porque quando a gente fala, Gi, de a sociedade, a masculinidade, não sei o quê, meio que a gente está terceirizando, a gente está falando sobre um terceiro. Verdade. Mas tudo isso é sobre nós. Né? A gente está aqui sentado, a gente está falando sobre um tema que a gente entende que impacta você e fez você buscar agir, mas que impacta agir também de alguma forma, por isso que ela topa isso, e impacta na minha vida também, por isso que eu concordo em estar aqui sentada discutindo isso com vocês. Então, tem uma particularidade que pega cada um de nós, mas também tem um todo, porque aí a gente forma o grande todo. Né? Por isso, a essência é autoconhecimento. A gente já entendeu Sempre, que tem né? algo disfuncional acontecendo. É. Mas qual é a sua responsabilidade para se alinhar e trazer para a sociedade algo para a gente, né, entrar num eixo? Você sabe que eu vejo assim, essa questão da masculinidade na consultoria de imagem. Eu falei para o Felipe, quantos clientes homens eu atendi esse ano? Acho que 3. Então, eu não preciso. Ninguém precisa, porque isso é coisa de mulher. Isso é coisa.
Gente, vou gastar dinheiro com roupa? E como exato. reduz, né, todo o processo, Exato. o projeto em roupa, não é roupa. Exato. Tudo Né? isso para ir no shopping comprar umas roupinhas. Nossa. Exato. Então, não é assim, isso, né? mas é assim, quem procura, quem vem, a pessoa sabe o que ela quer. Né? Eu comecei a atender uma pessoa recentemente, é um médico. Eu conversei com essa pessoa no começo do ano, ele falou, eu tenho várias coisas que eu vou fazer, Gislaine, uma delas é você. Eu vou te procurar. E aí ele me procurou, e ele tem esse ruído de cara de bravo. Ah, olha aí. E ele fala, Gi, eu não sou. E eu falei para ele, gozado, quando eu te conheci, eu só conheço ver ele virtualmente. Ele realmente não foi. Não passou para mim essa cara de bravo, mas ele falou, mas todo mundo acha que eu tenho essa cara de bravo. E é engraçado, assim, eu passei a te procurar, eu te procurei, porque quando eu terminei a medicina, eu entendi que eu era muito jovem, e se eu continuasse me vestindo daquele jeito, com aquelas camisetas que eu usava com 25 anos, eu não ia passar a credibilidade do médico que eu quero. E aí, então, eu adotei um padrão. Só que eu estou nesse padrão faz 10 anos. Ele falou, está na hora de mudar, porque eu também não sou mais aquela pessoa. Perfeito. Então, agora eu quero mudar. E aí ele me falou o nicho de pessoas que ele atende, e a gente vai trabalhar em cima disso. Mas olha só, que quem procura vem de uma terapia ou vem de algo que a pessoa já está querendo fazer. Vem de dentro, né? Vem de dentro. É ligar a tomada, né? É a conexão, assim, de ligar para... Nossa, essa conexão Vem de dentro. O que você sente? O que você sentiu, Felipe, depois que você passou pelo processo? Primeiro, me fala o quanto que você... A gente falou um pouco no outro episódio, mas me fala o quanto que você parava no espelho para se olhar e entender o que você estava sentindo e comunicando. Quando que deu esse start? Como que você consegue lidar com isso pós-consultoria? Porque a gente sabe que tem comentários diversos. Sim. Hoje eu vou puxar aqui, então, para o lado, assim como você falou do médico, né? Eu me formei, comecei a trabalhar como advogado e eu sempre tive uma aparência de umidade menor do que a que eu realmente tenho. Eu sempre tive isso. O assim. ruído de cara de menino. Isso. Então, muito jovem. Perfeito. Ruído de cara de menino. Eu me lembro uma vez que eu estava no trabalho e aí os acionistas me apresentaram um político, um cargo super relevante, e eles apresentaram, falaram, esse aqui é o nosso diretor jurídico, e aí o político falou, nossa, mas ele parece um estagiário. E isso me afetava de uma forma, assim, sabe? E aí, então, eu me escondia, ou me protegia, acho que melhor, através das roupas, assim, sempre muito formais. Então, sempre camisa, manga comprida, calça, cinto, sapato. Para você contrapor sempre. A ideia do menino, porque Sempre. daí o homem usa o terno, sempre. a calça, blazer o e tal, sempre. Sim. E tem outros exemplos, ia conversar com o desembargador e tal, e sempre... E aí eu sempre tinha que aparentar uma idade maior do que a que eu realmente tinha. Quando, na verdade, isso vem de uma insegurança, né? Isso vinha de uma insegurança, assim. E aí, o que aconteceu? A minha carreira foi mudando e eu fui vendo que todo mundo me chamava de doutor, mas eu não quero mais ser chamado assim, né? Eu quero estar próximo das pessoas, né? Agora sou responsável pela área de pessoas lá, eu quero estar próximo das pessoas. Parece que esse título deixa você lá longe. Me deixa longe. Paralelo a isso, teve também o crescimento da confiança e da segurança do Felipe profissional. Então, a minha qualidade como advogado, ela não está ligada à camisa de manga comprida, entende? Mas isso hoje você já conquistou. Isso, hoje, 43 anos, eu conquistei e me sinto seguro, assim. Então, aí foi quando o Gia, e eu te procurei e falei, olha, eu preciso mudar, eu preciso estar mais próximo, porque o que eu estou comunicando não sou eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto da informalidade, eu gosto da proximidade. E aí foi aí que as coisas foram acontecendo, mas isso só aconteceu porque eu estava numa posição de segurança pessoal, interna, quanto à minha profissão e a minha identidade. As conquistas já tinham acontecido. Porque o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro ele vai ler a pessoa.
Então, assim, isso acontece para todo mundo. Eu olho para você pela primeira vez. Então, assim, você é uma pessoa que tem muitos traços de suavidade hoje, aos 43 anos, imagina, há 20 10 anos, quando, 20 anos. quando você se formou. Né? 20 anos. E aí você tem uma voz calma. Uhum. E aí você tem, né, uma estatura de suavidade. Uhum. Você aparenta ser mais jovem. Então, isso tudo, para nós, para o inconsciente coletivo, fala, nossa, mas você tem idade para ser isso? Né? Por quê? Porque você fala tranquilo. E, muitas vezes, isso que você está falando, o que acontece? Quando as pessoas percebem que elas têm muita suavidade, na aparência, elas colocam empoderamento na voz, nos gestos, na atitude. Perfeito. E aí, a hora que você abre a boca e fala, nossa, eu não esperava isso de você. Uhum. Eu achei que você fosse muito mais bonzinho. Ou muito mais boazinha. A pessoa vai falar, não esperava isso de você. Por quê? Porque aí você fala, poxa, o seu cérebro fala, eu tenho que me colocar de alguma forma. E aí, às vezes, a pessoa é muito áspera, a pessoa pode ser mal educada, porque ela está tentando contrapor, ao invés de procurar conhecimento, para mudar algo ali nela, para que ela passe um pouco mais de força e não tanto a suavidade. Você encontrou o quê? A camisa de manga longa. A gravata. Abotoado até o pescoço isso, e tal. a né? formalidade. Na cor. Na cor. E aí foi cor mais mudando, escura. Né? Quando você trouxe o verde, foi uma mudança para mim. Você estava falando desse choque, e aí, puxando para a questão da masculinidade, eu tenho uma frase que é comum, né? A gente ouve muito assim, é quando tem um cara, fala assim, nossa, esse cara é grande, ele tem essa cara, mas ele é uma moça. Ele abre a boca para falar, ele é uma moça. Olha quanto, gente, hein, Pan? olha isso. Tem dentro disso. E aí você vai saber melhor. Porque é da moça essa. Na pessoa, no homem negro, isso é pior ainda, porque o que você espera e a sociedade criou esse ideal, né, de virilidade, de força do negro, da pessoa negra, é muito maior do que da pessoa branca. Com certeza. E aí, quando você tem uma pessoa assim, né, doce, e ele abre a boca, cara, mas é uma moça. Olha quanto. E ainda reverbera no outro uma necessidade de justificar alguma coisa, não né? É? Porque preconceito totalmente. Da cabeça aos pés Totalmente, aí, né? E aí entra um choque. O cara fala, pô, peraí, mas é uma moça e se for? E se for? Tá errado também? Sim. E por que é uma moça num sentido pejorativo? Uhum. Né? Isso. Então a moça fica ali. Né? Então eu acho que essa consciência, ela vem também de um letramento. De um letramento da gente corrigir as nossas próprias falas, se conscientizar. Isso é importante o que você está falando, porque assim, a gente se responsabilizar, a gente buscar autoconhecimento, a gente se impor é importante. Mas a gente sair um pouquinho do nosso próprio umbigo e aí começar a ler o outro, respeitar o outro, analisar a forma com que a gente se comunica com o outro, é essencial, é o que precisa acontecer. Então, quando a gente fala disso de masculinidade, da desconstrução, mas espera aí, já estamos desconstruindo bastante. Vamos construir, homens? Vamos começar a levantar o prédio, o castelo? Então, a partir de agora, você entendeu, você se responsabilizou, agora procure se comunicar, se posicionar e ouvir o outro também, não é só sair se posicionando. Perfeito. Né? Deixa eu ouvir um pouquinho, deixa eu entender, dentro de casa, dentro do trabalho, com as mulheres com quem eu convivo, o que falta. Né? Como eu posso contribuir? Essa forma com que eu comunico com você está ok? Como você prefere ser chamado? Como eu me refiro a você? Né? Então, você buscar do outro também orientações. O outro não tem obrigação de te dar orientações, mas você tem obrigação de solicitar. Né? Muito melhor solicitar do que ofender. Com certeza. E nem ter a percepção de que está ofendendo. Né? Isso. E aí esse letramento, essa conscientização, acho que é essencial assim, para a gente poder conviver e começar a construir essa nova identidade masculina. Não é mimimi. Sabe? Não cara, é esse mimimi. mundo tá chato, gente, esse mundo tá chato. Não é, precisou que ficar mundo chato. Né? Assim, se está chato para você é porque precisou. E talvez você está incomodado, é você que está precisando também. Né? Vamos distinguir as coisas. Você falar com uma pessoa, abre a boca e parece uma moça,
Isso não é o mundo tá chato. Sim. Isso é uma fala preconceituosa. Sim. E tem diversos outros exemplos, né, que a gente pode citar, mas quem tem coragem, efetivamente, de primeiro reconhecer que existe a necessidade da mudança e aí começar a implementar a mudança. Isso é muito difícil, assim. Então, é muito difícil. isso as pessoas às vezes têm vergonha, né, de manifestar. Como, não, ou vai dar trabalho, ou tem vergonha. Vai dar trabalho. Né? Eu acho assim, vai dar trabalho. Não, alguém fala, vai com essa roupa, tá tão bonita. Eu não, desse jeito aqui, acho que eu não vou, não. A pessoa banca o machão, querendo ir, mas está com vergonha. O que chega lá no consultório, Pamela? Dessa ou as pessoas falando, esse conflito interno aí, né? Exato. Olha, eu preciso mudar. Eu não sei como, onde eu estou inserido, não vão aceitar, mas eu sinto que eu preciso mudar, mas isso é difícil. Como que faz? Quando chega no consultório, Isso. primeiro a gente já solta fogos, porque chegou no consultório. Então, os homens te procuram? E eu tenho que ressaltar, homens estão procurando cada vez mais. Minha agenda é Ótimo. Lindamente com muito mais pacientes homens hoje em dia. Olha, escutem, repete, Pamela. Homens estão procurando a terapia. Estão vindo. E são os homens assim que vêm mesmo, sabe? Que vêm, que estão comprometidos com o processo. E o que é legal? A gente vê diversos temas, né? Desde... dentro da relação, melhoras, né, para o relacionamento, como eu posso contribuir mais, eu estou insatisfeito com isso e aquilo, já tentei isso e isso, já até convidei minha parceira para fazer terapia, né, de casal e tal, mas ainda não rolou, então eu percebo que eu preciso mudar, eu preciso fazer algo. Isso vem. Outra coisa que tem vindo bastante, né, é essa conscientização do vício por pornografia. Está vindo muito, Jura? muito. Nossa. E sabe o que é o mais interessante? Gente, simplesmente é uma liberação absurda de dopamina. Assim como o nosso roletar o feed, né, a pornografia também. Quando vem, é de uma alegria muito grande, porque assim, você foi ensinado que isso era certo, que isso te define como homem, mas você está percebendo que você está tendo perdas, que você está vendo que isso é demais. e que isso é um vício e que está impactando negativamente o seu desempenho sexual com a parceira, o parceiro que você escolhe. Sabe, a pessoa tomando consciência que isso aqui que me ensinaram que era o correto desde ali muito novo, eu estou percebendo que, para mim, não está sendo legal. E vem para a terapia para trabalhar isso. E você vê na imagem dessa pessoa uma agressividade maior, nessas pessoas, que você nota uma diferença imagética em quem te procura? Por exemplo, essas pessoas com esse vício de pornografia, elas são mais lenhador, é um negócio. Como que é o negócio, não? Agora, isso é muito do seu lado. Eu não havia parado para pensar nisso. Mas não, tem agora pensando, né, em carinhas, tem dos dois. E assim, né, tem dos dois perfis. E vieram especificamente, duas carinhas de pessoas suaves, assim, né, com suavidade, assim, também. Mas tem o másculo também, a imagem do másculo também tem. De repente ela está reprimido, de repente esta pessoa que te procurou, ele está reprimido, gostaria de ser mais forte e procura algo na pornografia. Você acha que não está ligado ali, né? É muito individual, Gi, né? Para cada caso é um caso ali. Isso, assim como a gente vai olhar e nossa, quem é viciado, né, em rede social, tem um perfil mais assim, mais assado, não, é porque para Pamela, se eu estou ali muito focada na rede social, é para sanar uma X questão da minha vida. Para você é outra, para o Felipe outra. É muito particular, é individual. Né? Quando a gente fala de vícios, né, sobre isso, a gente está falando aqui do nosso cérebro, que é a liberação de neurotransmissor, né, que é a dopamina barata. É o... Né, eu preciso disso agora. Eu tive uma frustração e eu quero o alívio. E aí você vai buscar em determinados contextos. Só uma parte aqui, Gi. Eu acho esse um problema gravíssimo e que os homens falam muito pouco, inclusive porque pega mal admitir que está viciado em pornografia. Primeiro, fala, cara, que mal que tem se bater uma punheta, cara? Eu bato 3 no dia, assim, tipo. E aí, beleza, mas aí isso vai te colocando um padrão
de sexo que, primeiro, não é real. Não é real. Porque aí é que está, né, Felipe? A gente diferenciar uma masturbação do vício por pornografia. Que aí Isso. a gente teria. É outro tema para É a gente outro entrar tema. aqui. É que vale a né? pena Porque a gente tem, falar. não, tem a diferença. Beleza, né? A vamos gente falar não está falando que do você tem que se vício na castrar e se pornografia. reprimir. Não, é isso. Nossa, né? completamente É. diferente. Uma coisa é... Sim. Vamos partir do princípio do vício, que a gente está Isso. falando aqui, do vício de pornografia. Aqui te coloca, incute na sua cabeça um padrão sexual irreal. Seja de Inatingível. estética, Sim. seja de Performance. performance, e seja daquilo que é bom mesmo, assim. O que, né? É daquilo que é gostoso, como o sexo, assim. E aí, o que o cara... É fato, assim, acho que o segundo remédio mais vendido no mundo é o Viagra. Olha isso, né? Então, assim, você tem... Aí o cara vai buscar mesmo, cara, Tadala, Viagra e testosterona. Porque é o padrão estético e o padrão do desempenho. E aí a desconexão. Porque isso, no longo prazo, é maléfico, né? Óbvio. Não é saudável. Tudo errado, Sendo né? que outros pontos poderiam estar dando esse up nele se ele olhasse para isso. Lá no primeiro episódio a gente falou sobre o reprimir, Cara, o não acessar Que algumas homem que coisas admite que internas. homem que Pois é. chega e fala assim para a parceira, puta, hoje não vai rolar. Ele, até muitas vezes, ou o parceiro ou a parceira fala, cara, você tem... O homem se impõe a obrigação da virilidade, de estar ali ativo o tempo todo, disponível. Nossa, cara, não, nossa, cara, sei lá, ele não deu conta. Isso afeta a masculinidade tremendamente. Assim. E muitas vezes eles têm o acolhimento da parceira, do parceiro, né? Mas às vezes a autocobrança vai muito além. Né? E aí sim, Gi, eu acho que vem a repressão e a desconexão com a humanidade, porque não é todo o tempo, o dia inteiro, ou 7 vezes na semana que o cara ou a mulher... E daí, Vai tá beleza, cara, disponível, né? não quero, hoje eu não quero. Puta, nega, a mulher pode ser a melhor, ou o cara pode ser o melhor, mais bonito. Cara, não estou afim de me relacionar com aquela pessoa, e beleza, mas é imposto uma obrigatoriedade de você corresponder a isso, de você estar ativo a isso. E eu vivi muito isso porque vem da minha educação, que eu estava falando lá do começo, né, do machista e tal. E isso vai desconectando e vai provocando no quê? Como os caras também não procuram, ou estão começando a procurar agora. Um sufocamento de sentimento, de aflições e de angústias que causam adoecimento, que, num extremo, causa o suicídio. Que a maioria do suicídio acontece na população masculina. Assim como também o homem morre por uma série de motivos um pouco mais novo do que a mulher, porque ele também não vai... Tem homem que não vai no urologista, não vai no proctologista. Se submete a risco. Que isso, você tá louco? Os caras começaram, fez 40 anos, qualquer piada, primeira piada. Você já foi, já marcou? Foi lá, o cara pegou lá o doutor que joga basquete, é a primeira piada. Joga basquete. Joga basquete, segura a bola de basquete com uma mão só. Então tem que ir naquele. Então você já come. Não, é a primeira piada que tem. É verdade. E aí o cara, nossa, eu que não vou nesse médico. E se eu gostar? Olha o que os caras pensam. Olha isso. É muito tóxico. E aí, isso. vamos abrir outra polêmica. E se você gostar, ainda assim, a sua masculinidade não foi ameaçada. Você pode gostar. Perfeito. Você pode adorar. A masculinidade não está vinculada a isso. Não. E aí o cara não vai. E câncer de próstata bomba. Sim. E aí o cara fica impotente. Porque câncer de próstata, muitas vezes, a cirurgia é super delicada. E aí ele fica... Ou a testosterona também, depois, num longo prazo, ou tem um infarto, você vê um monte de gente. Você fala, cara... lógico que a gente está falando de extremos, né? Não da reposição, sei lá. Mas eu achei muito relevante esse gancho que você falou aí do vício, que você trouxe de forma muito sensível aí, que você tem recebido lá. E eu acho isso muito tóxico, assim, e causa repressão de angústia, sentimento, sofrimento. Então, você imagina, né? Se para ir no médico fazer um exame, os homens, muitos preferem morrer do que fazer um exame para a saúde, né? Imagina. Você imagina procurar uma pessoa para saber como se vestir. Gente. Nossa Senhora, que abismo, né? Que isso! Exato, é um abismo. Então, assim,
o quanto que essa masculinidade que está ali encralacrada, mesmo a pessoa querendo mudar, mesmo sabendo que é ruim, mesmo sabendo que eu gostaria, mas é uma besteira, né? Quem faz isso? Mulher só. O quanto que as pessoas não procuram. Né? Agora que eu estou vendo o movimento, se você tem ainda alguém do seu lado que te apoie. Porque se você está ali ainda convivendo com um monte de gente que... Aí, imagina, nem passa pela cabeça daquela pessoa, ele sai correndo. Né? Então, se não vai no médico, quiçá procurar uma pessoa para desenvolver a imagem. Imagina, gente. A mulher vai, tem o hábito de ir no ginecologista desde pequena, desde a menstruação. Exato. Né, não é a maioria, é a minoria, infelizmente, mas muitas mulheres vão. Mas chega um momento que, assim, né, tem que ir, é indiscutível, né? E vai. Eu digo que às vezes não vai, na maioria das vezes, porque não é acessível para toda a população, mas partindo do princípio de que vai, o homem vai a partir dos 40. E olha lá, que está doendo alguma coisa. Está doendo alguma coisa. O cara foi no banheiro, puxa, ficou estranha a cor ali, meu Deus, eu não estou bem. Ou não conseguir segurar a ereção, também tem que chegar nisso, tem que pegar na masculinidade para ir no médico. Ixi, né? não é nem a cor do xixi, não, pode estar fazendo um xixi roxo. Né? Não vou. Mas é verdade. Se estou dando conta, eu estou saudável. Isso. Meu Deus. Cara, você está bem? Claro que eu estou, cara, estou lá em dia. Aí você fala, eita, está em dia. É muito... Você pergunta se a pessoa está bem e já vai para outro lugar. Para você ver aonde a masculinidade está em qualquer lugar. Tem que desconstruir isso. Está em qualquer lugar. Independente da orientação sexual. Né? Isso, total. Independente da orientação sexual. Sim. A gente tem que desconstruir isso. Assim. E como que a gente faz isso? Conscientização, letramento, se reconhecendo, percebendo que... E tendo coragem, né? E que até lembrando de, né, enfim, alguns casos aí. Tudo bem, essa é a sua forma de se relacionar. Para você conseguir se relacionar profundamente com alguém e ter relação sexual, você precisa se vincular emocionalmente. É isso que você está me dizendo. Está tudo bem, é o seu perfil. Tem mulheres, tem homens que não, que têm uma necessidade biológica que precisa e que às vezes já saem com essa intenção. Mas esse não é o padrão, não precisa ser o seu padrão. Né? Então, para o homem, gente, olha isso, 2024, Socorro, a gente precisa né? trazer isso. Está tudo bem com você. Mas a sociedade está caminhando para o lado inverso. Para o cardápio, né? Disponível. Para o cardápio, disponível. E está muito fácil, né? Tá muito fácil. Não, e aí as pessoas nem conversam. A ereção, o cara nem precisa sentir atração. Ele coloca o remédio para dentro, ele vai dar conta. Fecha o olho, troca a cabecinha. Né? E aí vai. E aí você fala, então eu acho que a gente está caminhando no sentido inverso. Está piorando. Está piorando. É fato, né? As pessoas nem conversam, é tudo no raso. Né? Está piorando. Então, assim, você não consegue Vocês falam isso internamente, aí eu vou colocar para fora, né? Internamente, eu estou na minha bolha das pessoas que estão olhando, eu falo, não, gente, a gente está caminhando, mas eu estou olhando para a minha bolha que está ali, né? Mas talvez a gente esteja mesmo caminhando. Tem uma galera indo para outra bolha, gente, se relacionando, se vinculando. Tenham esperanças, tá? Tem uma galera boa olhando para outro lado. Você tem razão. Né? Eu acho que a gente tem aí uma divisão, né? Do lado A, lado B. Que assim tem uma galera procurando. Mas eu entendo que ainda, né? O acesso à terapia ainda também... Né? Não é para todos, né? É algo Pamela, mas são pessoas, é um círculo muito pequeno. Muito pequeno, óbvio que é. E por isso que eu estou falando então, dentro da minha bolha. Ó. Não, é uma bolha literal. Né? Quando eu decidi fazer terapia, há 11 anos, né? Antes de ser pai, Quando você tornou pai. Quero fazer terapia. Vou fazer terapia tal. E isso acontece, tenho certeza. Muitos homens vão escondidos na terapia. Tá. E eu comecei a ir sem falar para minha ex-esposa. Quando eu falei, também não falava para meus amigos, não. Não falava para meus amigos, não falava. Porque, cara, é zoeira. E aí, quando eu falei, eu lembro bem do comentário, puxa, você não é o homem que eu imaginei que você fosse. Olha isso. E aí, depois a gente foi reconstruindo e tal, né? Mas é esse comentário. E com meus amigos, cara, eu tenho amigo com padrão doentio, amigo mesmo. Você falou, cara, procura uma terapia. Você precisa fazer uma terapia. Eu vejo amigos, conhecidos meus, que são violentos, que tratam a mulher de uma forma inadmissível, que se relacionam com as outras pessoas de uma forma
inconcebível. Para mim é uma patologia. Sim. Procura uma terapia. Cara, cala a boca, cara. Que terapia. Gastar dinheiro com isso, eu vou viajar. Mas eu Aí vou... isso acontece, surto. Pum. Cara, o que aconteceu? Faz uma semana que eu tive, cara, eu não consegui levantar. Porque uma hora, Gi, a Porque conta chega. reprime, e vai Não vir é? em forma de sintoma, de alguma forma. Vem, não vem? Lógico que vem. É isso, assim. Então, tá mudando. Mas Tá você sabe mudando, que eu né? vou fazer uma confissão aqui para vocês, que não é com orgulho, não, é uma vergonha, mas como teve uma transformação, eu vou trazer, porque, né, o final me devolve a minha moral. Eu, psicóloga, recém-formada, novinha, né? E aí o Rafa, eu começo a fazer terapia, porque quando você está na faculdade, você já começa, né? Quem ainda não fazia já tem que começar a fazer. E o Rafa viu tal e quero fazer terapia também, e começou. Confesso para vocês que quando o Rafa começou a fazer terapia, bateu uma insegurança em mim. E teve uma sessão que eu fui lá e confessei para a minha psicóloga da época. Falei, eu tenho medo. E se durante a terapia ele descobrir que ele não precisa de mim? Confessei. Aí a resposta foi fantástica. Se ele descobrir que ele não precisa de você, você vai passar a ser uma escolha dele e não uma necessidade. Ótimo. Nossa. Maravilhoso. E isso, até hoje, É verdade. essa consciência me ajuda a passar para os meus pacientes isso também. A gente precisa ser uma escolha. E o outro está forte, firme, Boa. determinado, se conhecendo, ele está capacitado para fazer escolhas. Exato. Então, o relacionamento vai ser mais saudável, a forma de se vestir vai ser mais segura. Né? A gente cria uma aderência melhor. Muito E não legal. só desempenhando, né? Reproduzindo aí. Não tem que ter medo, não. Gente, vamos então indo para agora, né, o nosso final Perfeito. aqui, que foi Vamos. assim incrível todo, né, esse conhecimento que vocês, experiências e conhecimento que vocês passaram. Gente, vamos confiar, tá? Pamela diz que estamos indo, apesar que a gente Estamos vê de vez em- avançando. a gente vê Estamos uma coisa meio avançando, esquisita, sim, confiem. mas estamos avançando. Vamos cuidando, cada Né? um, né, do seu para a gente. É que assim, é que antes ninguém se cuidava. Uhum. Então, hoje, né, quem fazia terapia era louco. Sim. Então, não, mas a gente faz terapia, você é louco. Hoje ainda tem gente que ainda pensa assim, mas eu acho que, como você disse, estamos avançando. Vamos nos Agora só, assumir loucos. agora só é louco quem toma antidepressivo. É, isso. Olha É outra coisa, né? Agora você é tá isso. se cuidando e Você você tá ainda é taxado É de um louco. recurso, É, remédio é recurso, não é? Pois é. Então, Mas, enfim, assim, né, é troca de remédio tarja preta, tarja vermelha, não importa, né? Cada um aí está tentando se cuidar de Sim. alguma Pois forma é. e louco é aquele que não faz nada, que está vendo que precisa fazer e simplesmente fala, eu não preciso disso. E aí a pessoa cai dura, né? Como Isso você estava aí. falando. Então, assim, indo aqui já, né, fazendo o fechamento, o que eu vejo dessa masculinidade, nessa desconstrução, que as pessoas se conheçam como sempre, procurem ajuda. Se você está no momento que você está sentindo que você quer mudar, que você está se olhando e você está se sentindo muito agressivo, ou que você está se olhando e você está se sentindo muito suave, ou, enfim, qual é o momento, o que você quer sentir? E não vai deixar de ser menos másculo ou mais másculo se você tiver vontade de usar uma camisa manga curta de flor. Tá? Isso não vai te deixar menos ou mais, isso está imprimindo cada vez mais você. Inclusive, você pode até fortalecer a sua masculinidade a hora que você se reconhecer. Usar. E a hora que você sentir que aquilo que você está colocando, que você está vendo ali no espelho é você. Então, assim, eu acho que o autoconhecimento, a masculinidade não tem a ver com mais o que você sente, você se impor e você não dar um passo para trás porque você está querendo evoluir e aí vão criticar. Tem a ver com aquilo que você se sente, né? Sinta e bola para frente. Isso aí. E Pam, e você? Enquanto você ficou falando, né, ficou vendo, bora ousar, gente, né? Bora colocar um pouquinho para fora. Eu acho que é isso, né? Não vai afetar sua masculinidade você assumir que você não está contente com o que está aqui dentro, que você Procurar quer usar, uma terapia procurar para uma entender. terapia, né? E olhar a partir do momento que eu quero imprimir o que eu estou aqui me organizando, eu quero colocar para fora também. Ouse, precisa de ajuda? Busca a Gi, que é profissional também, que vai dar esse encaixe. Né? Converse com outros colegas, porque dentro da roda de amigos, acho que tem os másculos ali, né? As pessoas mais fechadas,
Mas se a gente olhar com uma sensibilidade maior, tem outras Se você pessoas jogar uma abertas para conversa, isso, né? né? Então, é começar a olhar com mais cuidado o contexto onde você está, as pessoas com que você tem se relacionado e o que está te incomodando de fato nesse momento. E Isso aí. você, Felipe, o que você tem para dizer? Eu tenho a dizer para aquelas pessoas que pensam que o mundo está chato, reflitam, porque quem está chato são elas. Tá ótimo. É isso. Muito bom. Pessoal, então, até o próximo episódio. Muito obrigado. Aqui o nosso podcast Desveste. E o próximo episódio, imperdível, hein? Nós vamos falar sobre a importância da imagem pessoal no ambiente corporativo e como ela vai se relacionar com a sua masculinidade e o autoconhecimento. Até mais.